Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para entrar em campo nessa segunda-feira, né? Jogo válido pela estreia do Campeonato Mundial de Clubes, né? A expectativa do torcedor flamenguista é a das melhores possível, uma boa estreia, né? Contra o Esperance, né? E Raíssa e Paparazzi trazendo as informações exclusivas, né? O Flamengo, claro, pessoal, o Flamengo é sempre, como é que podemos dizer? Sempre tem informações, né? Até porque vira e mexe, saem informações novas, principalmente sobre Gerson, né? Tem informações sobre Gerson aí. Será que Gerson ainda vai findar no Flamengo, pessoal? Pois tem informações aí que começaram a mandar mensagem, infelizmente, até para a filha de Gerson, né? De La Cruz e Gonzalo Plata finalizando, né, sua preparação, né? Até porque eram jogadores lesionados, né? A expectativa é para a volta desses dois jogadores. E a expectativa do torcedor flamenguista é uma das melhores possíveis, né? Uma boa estreia, né? Conseguir os 3 pontos, né? Para já pensar no Chelsea, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, né? Placar TV, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Que a gente pôde acompanhar, bastante puxado também, fazendo atividades ali, o Felipe Luiz sempre puxando a fila, e Arrascaeta e Alexandro participaram normalmente da atividade. Plata também. Plata foi reintegrado, então estará à disposição do técnico Felipe Luiz. E o De La Cruz, né, enquanto a gente estava acompanhando o treino, informaram pra gente que o De La Cruz apareceria, de repente, para dar uma corrida ali em volta do gramado. A gente não pôde acompanhar porque a gente saiu. Não sei se o De La Cruz fez essa corrida, mas o De La Cruz ainda é dúvida para essa partida de estreia do Flamengo contra o Esperance de Tunis na segunda-feira, né? Então, assim, o De La Cruz é dúvida, mas o Plata fica à disposição. Tem o Jorginho, reforço do Flamengo. Aliás, o Léo Ortiz falou sobre o Jorginho, elogiou o Jorginho, a qualidade do Jorginho. E o Giroud, no Los Angeles, também foi questionado sobre o Jorginho, também elogiou bastante o Jorginho, vai ser adversário do Flamengo na terceira rodada da fase de grupos dessa Copa do Mundo dos Clubes. O clima, né? De novo, um clima bem legal, os jogadores num clima leve, num clima bacana. E fato é que todos os atletas que estão passando na coletiva, que a gente fala por aqui também, né? Eles sempre passando apoio ao Gerson, falando que o Gerson tá focado na disputa da Copa do Mundo, que o Gerson é o capitão da equipe. Hoje o Ortiz, na coletiva, foi questionado sobre essa situação e ele disse: o Gerson é um cara muito focado, está focado, não à toa, ele é o nosso capitão, é o capitão da equipe. Então, assim, tá todo mundo ali, né, Papa? Exatamente. Também perto do Gerson, dando apoio ali pro Gerson, porque é um momento que realmente tem muitas críticas. Alguns torcedores foram nas redes sociais, por exemplo, da filha do Gerson. Desnecessário. E acabaram, né, ali com vários comentários direcionados à filha, que é uma criança. Tem nada a ver isso. É uma tem nada criança. a ver. Tem nada a ver. Então, assim, uma situação realmente desconfortável. A mãe até falou que ia tirar ela um pouco das redes sociais, desativou a conta. Então, assim, é realmente uma situação um pouco complicada. Tem que ter limite, né? Extrapolaram de todos os limites. Inclusive, teve um jogador que passou por aqui, a gente falou sobre isso, falou, poxa, é um momento aí de vocês estarem focados, não tem nem que estar acontecendo mais isso, pensaram na Copa do Mundo de Clubes agora. E aí a gente falou, passar totalmente dos limites, né? E a gente estava falando sobre isso, sobre essa loucura que são as redes sociais, que às vezes você extrapola muito no limite e você não consegue perceber que é uma criança, né? É verdade, é verdade. E uma informação aí, pessoal, também, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que é o presidente do Flamengo, até agora não está aqui, tá? Não chegou, não veio junto com a delegação, não está por aqui. A informação que eu tenho é que ele vai direto para o jogo, se junta à delegação e se junta à delegação já lá na Filadélfia, direto para o jogo. Então, o presidente que, durante a eleição, Papa, ele falou sobre isso, né? Ele disse que não estaria tão presente assim em concentração, junto dos jogadores, que deixaria isso tudo realmente a cargo de seria mais profissional. Seria apenas o departamento de futebol estaria presente no hotel junto com os jogadores, com a delegação, mas acabou que isso não se confirmou, né? Nós temos aqui alguns integrantes da diretoria, sem ser do departamento de futebol, presentes no hotel do Flamengo, o que internamente com algumas pessoas também não pegou muito bem, né, Raíssa?
Eu questionei uma pessoa, inclusive da diretoria, sobre esse assunto, né? E essa pessoa disse o seguinte: olha, eles estão aqui, mas estão completamente isolados de nós. Não tem contato com ninguém do futebol. Enfim, vieram aqui com a gente, mas sem contato nenhum com o futebol, sem acesso ao futebol. Vieram. E essa questão também do presidente, né, que realmente não está por aqui, vai se reunir com a delegação lá na partida, já no jogo lá na Filadélfia. O Flamengo embarca no domingo para lá. Embarca não, vai pegar um ônibus aqui, vai para lá. Uma horinha. Tem coletiva no domingo do técnico Filipe Luiz e 3 jogadores também vão falar com a imprensa nesse pré-jogo, essa pré-estreia aí do Flamengo na Copa do Mundo dos Clubes, Papa. E eu tava falando aqui do clima, e realmente tá um clima legal, né? A cidade começou a encher hoje, segunda, terça e quarta, pelo que falaram aqui, Lan, a cidade fica realmente mais fantasma, sem ninguém. Mas quinta-feira o pessoal começa a chegar, aí quinta, sexta, sábado e domingo a cidade fica bem cheia. Galera de Nova York vem pra cá. Pessoal de Nova York vem passar o final de semana aqui, pegar praia e também jogar nos cassinos. Vamos jogar no cassino hoje? Pode isso? Será que não dá problema, não? Olha, proposta indecente, hein? Partiu? Proposta indecente. Será que eu não vou ter que me esconder? Eu não vou ter que me esconder, não? Liberado. Ô, Ilan, será que eu vou ter que me esconder embaixo da mesa, não? Né, hoje a delegação do Flamengo, o elenco do Flamengo passou pelo doping, né? Pelo exame antidoping surpresa da FIFA. 5 jogadores foram selecionados e passaram por esse exame surpresa. Ainda não tem o nome dos 5 jogadores. Quando a gente tiver, a gente vai trazer aqui para vocês aqui na placar. Mas, ao que parece, foi tudo tranquilo por enquanto, né? Ninguém se recusou a fazer nada, Papo. Pois é. E outra coisa, né? A gente, inclusive, conversou aqui na saída que ele foi passear do Gonzalo Plata. E aí falamos com ele sobre a recuperação dele. E ele definitivamente demonstrou estar bem pra gente, né? Então eu acredito que ele possa estar à disposição, até mesmo brigar por titularidade com o Luiz Araújo já na estreia, tá? A impressão que inclusive eu tive essa impressão vendo as imagens dele treinando, ele fazendo ali aquele zigue-zague, né, que eles fazem no aquecimento e tudo mais, ele correndo bem, não sente dor, tá? O jogador, aquele edema no joelho já tá no passado, então o jogador parece que funcionou, né? O tratamento que foi feito lá agora recente junto também com a seleção equatoriana e depois continuou no Ninho do Urubu, parece que deu tudo certo. E o Gonzalo Plata é esse reforço caseiro do Flamengo aí que tá apenas com... Eu acho que o único jogador que é realmente uma dúvida para começar jogando, ou até mesmo para essa primeira partida, é o Nicolás de la Cruz. A Raíza tem uma informação importante, ruim, chata, com relação... Ruim que eu digo para um time que deveria estar focado somente pensando numa Copa do Mundo de Clubes, somente pensando no futebol, no campo. A Raíza tem uma informação com relação ao Bruno Henrique, porque o negócio ficou pior, né, Raíza? Pois é, teve uma audiência, né, hoje, e um apostador confirmou que sabia que o Bruno Henrique receberia cartão amarelo contra o Santos naquele jogo lá em 2023. O nome dele é Douglas Barcelo e é amigo do irmão do jogador. Ele fez um acordo com o Ministério Público para confessar o crime em troca de não ser processado criminalmente. Então ele falou que ele realmente sabia que o Bruno Henrique receberia o cartão. Em troca, da confissão, ele terá que cumprir ali serviços comunitários, vai pagar uma multa de R$ 2.300, uma multa baixa, né? Isso essa é a pessoa que recebeu a informação. O apostador que diz, tá? Que sabia que o Bruno Henrique levaria o cartão. Essa pessoa, o Douglas, ele é amigo do irmão do Bruno Henrique, que também está, envolvido nessa situação toda. Então, assim, a situação vai ficando mais complicado ali pro Bruno Henrique, né, Paulo? E é uma situação que é onde você tem uma confissão para se livrar de uma pena maior e que aonde ele vai ter que inclusive pagar, né? Ele tem ele vai ter que passar por olha só, ele
em troca dessa confissão, ele terá que cumprir 360 horas de serviço comunitário e pagar uma multa de 2.322. Ou seja, isso para mim é aquela famosa negociação penal, né? Delação? Não, mas quando ele aceita fazer serviço comunitário e tudo mais, é quando a pessoa é primária e ela tem direito a fazer uma negociação penal. Eu não entendo de lei, mas eu já vi em alguns episódios esse tipo de situação. Então, realmente a situação estava feia para o apostador, ele aceitou fazer essa confissão para reduzir a punição dele, conseguiu uma negociação penal e entregou que realmente ele sabia da história da aposta, sabia que realmente no que ele deveria apostar, né, na questão do cartão. Eu, sinceramente, fico muito triste. E deixa a situação do Bruno Henrique mais delicada, né? Uma situação que acaba ficando mais delicada depois dessa... Só não consigo entender o cara que ganha milhões por ano, pessoal, milhões, consegue se envolver, né? Caso, não estou dizendo aqui que ele está envolvido, né? Caso realmente se confirme uma situação dessa. É preocupante, chega até a ser burrice, né? Vamos ser bem realistas, né? Dessa confissão do Douglas, que é amigo do irmão do Bruno Henrique. Eu queria levantar exatamente essa bola. Então, Vegeta, tem condição do Bruno Henrique estar jogando na Copa do Mundo de clubes com essa situação toda? Não afeta demais? Agora que ainda por cima com o cerco se fechando mais? Não, condições Peraí, tem, mas... é o Vegeta? Sou agora eu! Eu tô vendo, é o Vegeta. Agora eu! Meu irmão, você tá diferente, cara. Você tá diferente, Você parceiro. também, Papa. Você também, cara. Você tá ótimo. Cara, que loucura! Eu adoro o Vegeta, meu irmão, cara. Tamo junto, cara. Tamo junto. Agora que Do nada. De ver ele com a camisa da Placar, velho. Agora bonito, felicidade, né? De ver ele com a camisa da Placar, cara. Que legal. Que legal. Que legal. Bruno fica estranho, parceiraço do Zico. Por isso que ele não... Parceiraço do nosso Tamo junto. Tá me devendo um dinheiro de tanta assistência que eu dou pra ele. Fala. Que isso. Fala aí. Quantos likes a gente tem? Que hoje Poucos. eu tenho um prêmio Eu sei que é pouco. diferente pra- De like. Gente, vou ó. compartilhar. Vou compartilhar a live, hein? Hoje... Não merecem a história, não merecem o reconhecimento que ele tem, entendeu? Então, assim, eu não tenho como dar na cabeça dele para falar se ele deve ou não jogar. Ele pode jogar, mas se é a melhor opção, isso só na conversa do Felipe Luiz com ele. Futebol tem muita coisa que mudou, né? Mas isso continua a raiz, é o tete a tete. É chegar ali, falar com o BH e aí. Você tem condição? Eu não escalaria o Bruno Henrique titular hoje, tá? Não colocaria. Independentemente dessa situação. Independente da situação. Ô Vegeta, Diga. mas é isso que eu ia te perguntar. Pelo campo ou por essa situação? Porque realmente o Bruno Henrique não vem jogando bem já tem um tempo. As duas coisas estão ligadas. Eu acho que talvez o campo que esteja tão ruim dele, a gente já falou disso algumas vezes aqui, tenha a ver com o que ele está passando fora de campo e está piorando. Eu não consigo imaginar humanamente um cara que esteja completamente alheio a isso. Não é possível. Ele agora está sendo processado. Tem uns sociopatas. Formal. Você já viu os sociopatas da bola aí também. Os caras não sentem nada. O caso, não é o caso dele, não. Ele é difícil, muito. né? Ele sente muito, né? Ele é um cara de em campo reagir, ele é um cara emocional, né? Ele tem isso. Então, assim, eu acho que ele sente sim. Bandeira aí, dá pra ele jogar? Depende, eu concordo muito quando você fala... Você entende muito de Bruno Henrique, ele é o pai do Botafogo, né? Não, você que pai entende de bastante. Botafogo, mas pai de Botafogo. Ele, tecnicamente, já está abaixo, pode ser por isso também. Tem um jogador que, recentemente, também foi... Não foi indiciado nada disso, mas observaram para ver se ele passou por isso ou não. Teve uma empresa, um veículo de comunicação que falou muito a respeito dele. E no final do ano, ele levantou 2 taças, ainda mandou um beijo para a esposa e para a noiva. Então ele não ligou para nada. Ele botou no bolso. Virou ídolo do Botafogo, né? Virou ídolo. Botou e você sabe que ele casou com a noiva agora, né? Casou, fim de semana, Mas ele não é tricolor? Isso aí. E é tricolor, né? Eu te avisei, não te avisei semana passada aqui. Eu te mostrei o áudio até. É verdade. Mas então isso depende de cada jogador. Isso pode não ter afetado ele, pode estar afetando o Bruno Henrique. E eu concordo que, independentemente de qualquer coisa, o Bruno Henrique está mal hoje para ser titular do Flamengo, ainda mais na Copa do Mundo. Agora, sinceramente, eu acho que na maioria dos casos afeta. É muito difícil. Poucos seres humanos passam por isso e não são afetados. É algo muito sério. Possibilidade de acabar a carreira ou qualquer outra coisa. Garoni, e aí? Eu acho que assim, até pelas provas que a gente já viu, as conversas, acho que ele mesmo deve saber que o negócio não tá legal pra ele, né? Porque quando você tem uma consciência mais tranquila, sabe, cara, beleza, pode mexer aí, pode investigar que não vai achar nada. Mas toda hora parece uma coisa a mais. Como é o caso de alguém mesmo falando, não, eu sabia, então fui informado, sou amigo do irmão dele.
Então você sabe que você tá ali no... E por mais que talvez no campo você não fique lembrando disso, no dia a dia isso tem um impacto. Tem no seu treino, tem na forma como você vai às vezes agir, até o descanso do cara. Às vezes o cara não consegue descansar bem porque tá com isso na cabeça. É claro que a gente não pode prever o que está acontecendo com o Bruno Henrique sem estar ali do lado dele. Mas acho que até o momento ruim dele do campo, independente de ter um peso disso ou não, que não tem como a gente medir isso, pode estar ou não ligado, mas é um facilitador para você poder tirar o Bruno Henrique e também... beleza, não é o momento, já tem muita coisa acontecendo e talvez utilizar outro. Não sei se a volta do Gonzalo Plata pode ser até algo, porque ele já jogou de 9 ali em alguns momentos, pode ser o cara que acaba assumindo nesse momento. Você tem o Pedro também, é claro, mas pode ser um facilitador para você tirar um pouquinho o Bruno Henrique. Dentro dessa ideia ainda que o Felipe Luiz tem de um 9 mais móvel, que pressiona mais a bola, etc. O Gonzalo tem essa característica. Pode ser um facilitador. Mas é realmente algo muito, muito, muito complexo. É até difícil da gente avaliar, porque a gente até debateu aqui a questão do Paquetá, se não me engano, outro dia, né? Porque é muito delicado. A gente está falando da vida, da carreira de uma pessoa, da vida, de família. Então é algo meio complexo, né? Mas é uma situação delicada que acaba passando pelo jogador. Já chegou todo mundo aí que tinha que chegar, voltando da data FIFA, Raíssa? Tá completo aí já o elenco? Ah, sim, isso sim. Tá completo. O Flamengo aqui em Atlético City está completo, as atividades já completas. O Felipe Luiz tem quase todo o elenco à disposição. Realmente falta só a situação do Nico de la Cruz, né? O Nico ainda é dúvida, tem chance pequena de ser relacionado para esse jogo de segunda-feira, mas para a segunda partida deve estar à disposição. Então, o Felipe Luiz vai ter todo o elenco, né, à disposição dele, pelo menos a partir do segundo jogo. Ainda dúvida do Nico, mas está todo mundo junto aqui, todo mundo trabalhando. E, assim, é um bom elenco, né? Um elenco recheado de opções, na minha opinião, principalmente agora com essa volta do Gonzalo Plata. O Luiz Araújo, que cresceu muito de produção, assumiu ali a posição também pela ponta direita. Difícil tirar essa posição do Luiz Araújo. Inclusive, estava conversando com uma pessoa da diretoria, Thailand, sobre a situação do Gerson, e essa pessoa disse o seguinte: olha, o Gerson, não sei se vai sair, se não vai sair, enfim, a gente precisa ver se o Zenit realmente vai depositar a multa na conta do Flamengo, etc. Mas ele saindo, abre mais espaço, por exemplo, para o Luiz Araújo, que o Gerson vem jogando nos últimos jogos de volante, mas ele estava com todo mundo à disposição, ele estava jogando na ponta direita. A garotada, né, do Flamengo. E aí o Luiz Araújo, então, assumiu esse lugar na ponta direita e o Gerson voltou a jogar de volante, mas com a possível saída dele, eles entendem que o Luiz Araújo vai ganhar mais chances. E a molecada aí voltando, fizeram as comprinhas ali, o pessoal com a sacolinha. Tem que fazer, né? Tem que dar uma espairecida, ficar também só treinando tá em hotel. Aí já tá coçando pra ir lá pro pagode. Os meninos, a garotada. São os meninos mesmo, os mais jovens voltando ali agora. Era o Josh, a Nanete. E tem alguns, hoje pintou alguns torcedores aqui na porta do hotel. O pessoal, um outro veio da Filadélfia aqui, porque é afastado, né? 1h e 20 da Filadélfia, uma cidade mais fantasma, mas hoje alguns torcedores já conseguiram vir aqui na porta do hotel. Olha, tem uma notícia aqui, eu posso passar para vocês? Pode. Ou vocês estão querendo falar de outra coisa aí? Vamos lá. Olha só, eu acabei de receber aqui uma situação aqui sobre... A Raiz eu vou deixar ela explicar sobre a Copa do Mundo de Clubes, né? Mas essa daqui, eu queria que vocês até opinassem, porque essa é interessante, viu? Olha, o vidente Luiz Filho. Quem aí acredita? Vocês querem o número da Mega Sena, não? Vamos lá, vamos se divertir. Vai ser pelo menos animado. Mete bronca, Não, tá no planeta do futebol. Eu quero ver onde isso vai chegar. Eu quero saber onde isso vai chegar. Vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, prevê resultados dos clubes brasileiros na estreia do Mundial. Opa! Vocês querem saber ou não, hein? Se me interessar, eu acredito. Eu vi isso, hein? Eu vi isso, hein? Palmeiras e Porto. Eu tô me agarrando a qualquer coisa. Palmeiras Eu e vou Porto. anotar. Quem ganha? Palmeiras e Porto? Quem vocês acham? Eu quero saber se ele ontem previu que o Vasco ganhar de 3-1 do São Paulo no Morumbi. Se ele previu isso, meu amigo, eu tô junto com ele. Não, ele previu. Ele previu. Já viu que o Flamengo ganha na primeira rodada. Ele falou que ele disse que o Palmeiras entra em campo focado e que essa mobilização poderá ser crucial após no caso, para a vitória sobre o clube português. Então pode ter chance. Agora,
Ele afirma que, assim como o Palmeiras, o Botafogo tem grandes chances de vencer na estreia. Opa, fechado com o Luiz Filho. Campo com muita intensidade o Botafogo. Ele diz que o Flamengo também deve estrear com vitória. Diz que o Flamengo entrará em campo de forma equilibrada, mas o tarólogo chama atenção para uma possível quantidade de gols perdidos do Flamengo. Mas o Flamengo ganha. Olha. É bem provável que ganhe. É uma surpresa, o Flamengo nem é de perder gol, né? Fluminense e Borussia Dortmund. O que ele fala? O tricolor foi apontado pelo tarólogo como o único time brasileiro que vai perder na estreia. Revolucionária essa previsão, né? Quem poderia esperar, né? Nação, tem vidente aí, né, dando seus palpites, né, para a estreia do Mundial de Clubes, né? Tomara que ele acerte, principalmente o do Flamengo, né? Mas eu acho que eu não acredito muito nisso não, pessoal. Vou ser bem realista, né? Mas a expectativa do torcedor flamenguista é a melhor possível, né? Uma boa estreia, né? Mais algumas informações aí que a gente trouxe. Primeiro, sobre a questão aí de torcedores do Flamengo ir nas redes sociais da filha de Gerson e cobrar algum tipo de satisfação. Para mim isso aí não existe. Para mim isso aí é terrível, pessoal. Para mim isso aí é o fim no futebol. Isso aí não pode acontecer. Ok, você ir no estádio, vaiar, ir no treino, vaiar, cobrar e fazer qualquer tipo de manifestação, desde que não seja agressiva, ok. Agora, a partir do momento que você invade vida particular, principalmente de família, sou totalmente contra. Totalmente contra. E eu acho que o jogador também tem família, o jogador também tem contas a pagar, o jogador também tem direito de escolha, assim como você talvez que esteja cobrando, na hora de decidir aonde você quer trabalhar, se ganha mais ou ganha menos, você tem esse direito, né? Então, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, a gente não pode criticar um jogador de futebol porque está fazendo uma escolha. Está trocando um clube que com certeza ele gosta, que é o Flamengo, por um clube onde vai pagar melhor, né? E pode daqui a alguns anos garantir uma vida melhor para sua família. Então, acho que isso aí é uma burrice, né, da parte da torcida. Vamos ser bem realistas, né? Ok, a gente pode criticar? Pode. O que a gente pode criticar? A forma que foi feita a negociação. Pessoal, mas vamos ser bem realistas. Se Gerson não é o único culpado. Primeiro que o Flamengo baixou a multa que queria vender o jogador. Segundo que os valores, a gente viu aí, quando foi que um jogador de 28 anos saiu do Brasil por 25 milhões de euros? O valor aí é absurdo, pessoal. O Flamengo está precisando de dinheiro. Mas se tem uma equipe aí que está comemorando essa venda, é o Flamengo. Acho que todo mundo deveria sentar, conversar. É bom para o Flamengo, é bom para Gerson. Então, não tem muito que saber, pessoal. Só tem algumas coisas a ser esclarecidas, né? Ponto. É simples assim. E a estreia do Flamengo, o torcedor tá com aquela esperança de uma boa atuação, né? Se fala aí que, ok, De La Cruz talvez não possa jogar, mas tem ali Jorginho. Gonzalo Plata recuperado, né? Eu acho que é um jogador importantíssimo. Inclusive discutindo aí se Bruno Henrique vai jogar ou não. Para mim, Bruno Henrique era para estar afastado do Flamengo desde da primeira investigação. Vocês vejam aí qual foi o último gol de Bruno Henrique no Flamengo, pessoal. Faça isso aí, por favor. Analise qual foi o último gol de Bruno Henrique no Flamengo. Aí quer colocar o cara para jogar de atacante, ele não vai decidir jogo. Bruno Henrique não vai decidir jogo. Ele tem aquela jogada dele pela esquerda, mas decidir jogo, ele não vai, né? Eu acho que se teria um cara para ser colocado nessa posição aí, era Gonzalo Plata, já que ele tá recuperado. Ou Pedro, né? Pedro vem trabalhando firme, vem trabalhando forte aí. A expectativa é que o torcedor do Flamengo tá contando com ele, né? E com certeza, talvez esse time do Esperança, né, da Tunísia, venha retrancado, né? Então vai ser bom ali ter um cara fixo, um cara que prenda os zagueiros, né? E Pedro pode ser esse cara, né? Mas só é mais próximo do jogo aí, né? Que a gente vai ter a certeza como é que o Flamengo vem, né? A esperança é que o Flamengo vença o Esperança, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários, deixe seu placar. Para mim vai ser 3-0 Flamengo. Mas antes eu peço para vocês se inscreverem no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.